cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Só a igreja canta agora, só a igreja, canta. Eu louvarei ao Senhor, mais alto, alegria na dor. Eu cantarei, cantarei. Diga, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Última vez, todo mundo. Eu louvarei ao Senhor na alegria, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, Deus abençoe. Pastor Reinaldo, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ouvir mais um louvor com a irmã Sara Marta. Depois as crianças, a irmã Rosa Luz, a equipe dela, a irmã Nathalie, vamos estar fazendo uma apresentação aqui em nome do Senhor Jesus. A irmã Sara vai louvar o nome do Senhor Jesus e em seguida então as crianças. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Louvamos a Deus estar aqui nessa noite, mais uma noite de vitória, é o terceiro ano. Estamos aqui em praça pública, né, com a das FAV. Louvamos a Deus e o encerramento a esse grandioso culto. E nós louvamos a Deus. Desde ontem eu tenho meditado no que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois é salvação para todo aquele que nele crê. E nós estamos aqui demonstrando que só o Senhor é Deus, que Ele é o Deus dos deuses e que Ele muito mais, Ele nos ama. Cada dia mais o Senhor nos ama. E que você nessa noite possa sentir o amor de Deus sendo derramado sobre o seu coração, amém? Quem souber pode louvar o Senhor conosco. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, aleluia. Que você possa sentir o amor de Deus aí no seu coração e possa cantar comigo assim, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Quem crê? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Aleluia, graças a Deus. Agora as crianças vão ofertar. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Aleluia, bendito seja Deus. Mas então eu clamei, Filho
Louvado seja o nome do Senhor. Mas também eu creio em algo que é muito forte, que é a oração. A minha sogra mora aqui em Adamantina, minha esposa é de Adamantina, e já há um bom tempo que eu oro a Deus, para Deus preparar o dia para eu vir pregar na igreja do Ipiranga aqui em Valparaíso. Então eu acredito que a minha oração foi mais forte do que a vontade do pastor Bittencourt, irmãos. Mas na verdade que na agenda de Deus estava programado dessa maneira, não é? Deus abençoe pastor Rogério Chagas, que estou conhecendo hoje, mas a família do pastor Rogério eu já conheço há muitos anos. Muitos anos. Seus irmãos, pastor Edson, pastor Daniel, seu sobrinho é muito meu amigo, pastor Adriano Chagas, que é um dos maiores pregadores que eu já conheci na minha vida. Pastor Adriano Chagas. E estou muito feliz de estar conhecendo o senhor, sua digna esposa, irmã Cidinha. Que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Quero agradecer também ao Cal pelo auxílio que ele me deu aqui. O Cal está sempre lá em São Paulo com a gente, sempre fala da igreja. Sempre falava da igreja, mas nunca me trouxe, né, Cal? Só Jesus na causa também, viu? Mas aí o Senhor preparou essa oportunidade. Deus te abençoe, Cal, pelo auxílio todo aí na estrada. Minha esposa, irmã Marcela, Deus te abençoe, filha. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Os irmãos estão de parabéns, um trabalho muito bonito em praça pública, som perfeito, organização. Que Deus continue abençoando mesmo este trabalho, que se repita por muitas vezes, porque eu tenho certeza que almas serão alcançadas. Os irmãos creem dessa maneira? Amém. Lucas capítulo 19 diz assim a palavra do Senhor. Você encontrou? Diga amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque por ali haveria de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. E todos vendo isto murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, o texto de Lucas 19 não é um texto desconhecido da igreja. Todos nós já ouvimos mensagens pregadas nesse texto, Lucas capítulo 19. Lucas 19 é tão conhecido que muitos companheiros ensinadores usam este texto para ministrar em convenções, reuniões de obreiro, congressos. Lucas 19 é um texto tão conhecido
que até o nosso irmão Regis Danese fez um hino baseado em Lucas 19 e ficou conhecido no mundo inteiro por causa deste hino que foi extraído em Lucas 19. Lucas 19 fala-nos de um homem por nome de Zaqueu. Zaqueu. A maioria das mensagens que eu ouvi os meus amigos pregando sobre Zaqueu sempre foram no sentido que Zaqueu era um homem desonesto. Eu já ouvi companheiro dizer que Zaqueu era um homem injusto, porque cobrava impostos abusivos, de forma arbitrária. De um ele cobrava um tanto, de outro ele cobrava um tanto diferente. Já ouvi gente dizer que Zaqueu era ladrão, termo pesado. E o Senhor me deu algumas pérolas nesse texto, que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite feliz e abençoada. E eu tenho certeza que uma dessas pérolas pode mudar a história da sua vida a partir de hoje. Primeira coisa interessante é o nome de Zaqueu. O nome de Zaqueu significa puro, íntegro, idôneo. Este é o significado do nome de Zaqueu. Uma outra curiosidade é que a Bíblia diz que Zaqueu morava na cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade amaldiçoada por Deus. Quando Josué conquistou a cidade de Jericó com a intervenção divina, colocando as muralhas por terra, Deus deu um decreto dizendo: maldita será Jericó se retornar das cinzas, e maldita será as mãos que reconstruir Jericó. Então Zaqueu morava numa cidade amaldiçoada por Deus. Imagine você aqui na região, se surgir aí um empreendimento imobiliário de casas, sítio, fazendas, e o anúncio for da seguinte forma: um sítio aí de 10 alqueires por 30 mil reais. Não é um bom preço? Porém, se na propaganda estiver dizendo assim: todos os sítios que estão sendo vendidos estão amaldiçoados por Deus, você ia querer comprar um? Se surgissem empreendimentos residenciais, casas em Valparaíso, 30 mil, e financia pelo programa Minha Casa Minha Vida, pode pagar em 100 anos. Porém, todas elas estão amaldiçoadas por Deus. Você ia querer colocar sua família debaixo de uma casa dessa? Zaqueu morava numa cidade amaldiçoada por Deus. Isso é uma curiosidade. A segunda curiosidade é que a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas a tradução grega não diz pequena estatura no sentido de altura. A tradução nos traz uma referência a uma doença crônica de nascença que Zaqueu teve e que impediu com que os seus órgãos se desenvolvessem de forma normal. Pastor Oswaldo, e daí? Para nós hoje não tem problema, mas para aquela época era um grande problema. Por quê? Havia um falso ensinamento farisaico, havia uma falsa doutrina dos fariseus que dizia que quem nascesse com algum problema físico ou com doença crônica é que era por consequência de pecado dos pais ou do que havia nascido. Isto tanto é verdade que quando Jesus encontra um cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, quem foi que pecou para este nascer cego? Foi ele ou foi os pais? Aí Jesus disse assim: nem ele pecou e nem os pais também. Quando Jesus disse isso, não disse por dizer. Jesus estava quebrando a falsa doutrina farisaica no meio. Aí os discípulos: peraí, Senhor, nós aprendemos que é consequência de pecado dos pais ou dele, e o Senhor está dizendo que nem ele e nem os pais pecaram, então por que que ele nasceu assim?
Aí Jesus disse para eles: para que hoje, que dia? Que dia? Para que hoje se manifeste na vida dele a glória de Deus, através de uma cura miraculosa que eu vou realizar agora. Aí Jesus olhou o cego e disse: cego, pode começar a enxergar a partir de agora. E para comprovar que o que Jesus havia dito era verdade, o cego abriu os olhos e viu a face adorada do Mestre Jesus. É uma curiosidade. Uma outra curiosidade de Zaqueu, além dele morar numa cidade amaldiçoada, além dele ter um problema crônico que causava um certo preconceito na sociedade da época, a Bíblia diz que este Zaqueu tinha um emprego. Ele era publicano, e não apenas um emprego comum. A Bíblia diz que ele era chefe, que ele era o príncipe, era o principal dos publicanos. Quem eram os publicanos? Judeus que prestavam serviço para Roma, serviço público. Os irmãos sabem que naquele tempo quem exercia o domínio era Roma. E alguns cargos, algumas funções, Roma contratava os próprios judeus para desempenhar essas funções. Entre as funções, a função de cobrador de impostos. Só que a função de cobrador de impostos, esse emprego, não era um emprego bem visto pela sociedade judaica. Por quê? Porque eles entendiam da seguinte forma: se você é judeu como eu e presta serviço para Roma que nos oprime, então você é traidor. Então você não está honrando a nossa raça, não está honrando a nossa fé. Você ajuda aquele que nos oprime, então você não faz parte do nosso grupo. Então os publicanos não tinham uma vida social normal, comum. Se tivesse um grupo de judeus comendo e chegasse um publicano, o grupo comendo se levantava, porque ninguém queria ser visto como um publicano. Era pejorativo. A imagem de um judeu vinculado a um publicano na época não seria visto de uma forma agradável. E para piorar a situação de Zaqueu, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ou seja, na concepção dos judeus, ele era o chefe dos traidores. Então, só para nós relembrarmos, morava numa cidade amaldiçoada, tinha problemas físicos de nascença, causava até um certo preconceito. O emprego também não era bem visto. Mas a Bíblia traz um detalhe de Zaqueu que é no mínimo interessante para nós aqui. Qual é o detalhe? A Bíblia diz que ele era rico. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. E como que pode um homem enriquecer morando numa cidade amaldiçoada por Deus, tendo problemas físicos de nascença, tendo um emprego que não era bem visto? Como ele acumulou a sua riqueza? Os meus amigos pregando dizem que foi a custo de coisas erradas. Só que se Zaqueu fosse ladrão, Zaqueu ia ganhar uma cruz de presente. Sabe por quê? Os romanos não admitiam dois tipos de transgressores em seu meio. Um deles eram os homicidas. Barrabás estava condenado porque era homicida, porque matava. Condenado à morte, morte de cruz, que na concepção romana era a forma pior de matar alguém, porque antes de matar torturava a pessoa. E a segunda classe que eles não suportavam, não admitiam, eram ladrões. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, porque ladrão na sociedade romana era punido com pena de morte e morte de cruz. Então, se Zaqueu tivesse conseguido a sua riqueza a custo de roubo, ele teria sido crucificado e não teria um cargo de alta confiança como era o de ser chefe dos cobradores de impostos. Mas para eu dizer que ele não roubou, eu tenho que dizer de onde vem a riqueza dele, porque senão fica vazia a mensagem. Mas antes de dizer de onde vem a riqueza de Zaqueu, deixa eu lhe dizer o que é ser rico. Riqueza é o terceiro nível da bênção material de Deus na vida do ser humano. É o terceiro. E qual é o primeiro nível da bênção material de Deus na vida do ser humano? A providência. Pastor Oswaldo, o que é providência? Providência é aquilo que você precisa para ontem.
Providência é aquilo que já venceu e está correndo juros. O que é providência? Providência, meus irmãos, é 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, não ter poço, não ter lençóis de água, não ter cano da Sabesp, e Deus dizer para Moisés: toca na rocha, porque a rocha vai produzir água. Mas desde quando rocha produz água? Desde quando o Deus de providência determina enviar providência para o seu povo. Perdeu a oportunidade, dá um glória a Deus, meu irmão. Providência é o povo ter fome e Deus mandar maná. E o que era o maná? Moisés falou: Senhor, já comi de tudo, mas maná eu não conheço. Aí Deus disse: é do tamanho de semente de coentro. Se você cozinhar, Moisés, vai ter gosto de azeite fresco. E se comer cru, tem gosto de mel, é sobremesa. Penso eu, Moisés olhou para o céu: mas Senhor, um camarada igual o pastor Oswaldo, assim, 150 quilos, vai comer quantos quilos de maná para poder caminhar no deserto o dia todo? Ele comer quantos quilos? Aí Deus: não, é um só. Um só, Senhor. Mas um só não tem as vitaminas necessárias para o corpo caminhar no deserto debaixo da nuvem. Aí Deus disse: Moisés, no maná, o Deus de providência já colocou vitamina A, B, C, D, E, proteína, minerais, carboidratos, ômega 3, já tem tudo que o ser humano precisa, porque eu sou Deus de providência, Moisés. Perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus igual os irmãos ali do cantinho deram, hein? Mas aí o povo queria comer carne, porque crente não bebe, mas come carne. Senhor, queremos carne. Aí Deus falou assim: poxa vida, carne? Tá bom. Diga para eles que amanhã, a esta hora, eu já terei enviado carne de aves, cordonizes. Por que carne de aves? Não tem colesterol nem gordura, pode comer à vontade. Quando chegou no outro dia, a esta hora, que era a hora que Deus... Vamos supor que Deus disse que era... Falou para Moisés: amanhã até esta hora, vamos supor 8 horas da noite. Quando deu 7h30, tinha 2 milhões de pessoas. Deus falou que ia mandar aves. Aves vem da onde? Do céu. Aí tinha 2 milhões de pessoas olhando para o céu. Só que naquele dia não tinha uma pomba voando. Mesmo porque deserto não tem pomba, mas se tivesse aquele dia não voou. Não tinha pardal voando. Não tinha nada. Aí sabe o que aconteceu? Os murmuradores de plantão começaram a trabalhar. E disseram: Moisés, você já foi bom em falar o que vai acontecer, mas carne no deserto, essa daí você forçou, foi da carne, hein, Moisés? Só que não tinha chegado ainda o tempo que Deus havia determinado. Porque o Deus que nós servimos, Ele não trabalha no meu tempo. Ele não trabalha no tempo que você acha que é bom. Ele tem o Kairos, que é o tempo aprazível de Deus operar. E no tempo de Deus, Ele não se atrasa 1 segundo, mas Ele também não se adianta 1 segundo. Ele chega com a providência na hora exata, determinada por Ele mesmo. Perdeu a oportunidade de dar um outro glória mais gostoso que esse. Quando chegou no outro dia, perto da hora que Deus havia determinado, a Bíblia diz que Deus soprou do mar cordonizes. Espera aí, irmãos. Mar tem peixe, mar tem cetáceo, tem crustáceo, tem até mamífero, mas ave não. E a Bíblia diz que Deus soprou em abundância, que eles comeram até não aguentar mais. Sabe por quê? Porque até no deserto, o Deus de providência manda a tua necessidade da onde você menos está esperando. Enquanto eles esperavam que ia vir do céu, Deus estava soprando do mar. Levanta a mão, porque eu vou até profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Pode levantar, meu irmão. Aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita emergencialmente, a sua necessidade, a sua providência. Você, pastor, eu estou precisando, era para a semana passada. Fica tranquilo, Deus chega na hora certa. O Deus de providência já está enviando a providência que você necessita. Você acredita nisso? Então glorifica Jesus aí. Eu não sou daqueles pregadores, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou daqueles pregadores que se empolga se o povo dá glória ou não dá.
Se você não der glória, eu vou pregar do mesmo jeito. No começo da caminhada, todo pregador é assim. Ele mede se ele está pregando bem, se o povo está dando glória, está fazendo barulho. Aí conforme vai pegando um pouco mais de caminhada, ele se preocupa em passar a mensagem. Mas por que eu estou pedindo para você dar glória a Deus? Porque nós estamos em praça pública. E glorificar a Deus aqui em praça pública é um ato não somente de fé, mas é um ato de coragem, para que as outras pessoas que não conhecem a fé que nós conhecemos, saibam que este povo glorifica na igreja, glorifica na praça, glorifica na escola, glorifica em todos os lugares. Amém, irmão? Então o primeiro nível da bênção material é a providência. Qual que é o segundo nível da bênção material? É a prosperidade, tão falada prosperidade. E o que é prosperidade? Prosperidade é ter a maior casa, o maior salário, a maior conta. É ser dono do Banco do Brasil, do Santander, que está aqui na esquina? Não. Prosperidade significa ausência de necessidade. Eu conheço gente em São Paulo, aonde eu moro, que a empresa dele rende 5 milhões de reais por mês, e ele não é próspero. Pastor, como não? A empresa rende 5, mas todo mês ele tem 7 para pagar. Só dorme à base de remédio, vive na mão dos agiotas, não tem paz no coração. Mas eu conheço gente lá no Amazonas, aonde eu estou indo pregar amanhã, que mora em casas flutuantes. Já viu casa flutuante no Rio Negro? Casas flutuantes de madeira, que embaixo coloca tambor ou garrafa PET, e a casa flutua mesmo. Para chegar lá tem que usar barco, se tiver no meio do rio. Se tiver encostado na margem, não. Mas se tiver no meio do rio, sim. E tem um irmão lá que é o irmão Benedito. E todas as vezes que eu vou para lá, eu peço para o irmão da lancha parar na casa do irmão Benedito. É no meio do Rio Negro, o maior rio do mundo. E aí ele para o barco do lado, a lanchinha, e eu digo: irmão Benedito, o pai do Senhor é o pastor Oswaldo Júnior de São Paulo. Está tudo bem com o irmão? Não tem energia elétrica, não tem mercado, irmão. E o irmão Benedito grita de dentro da casa: pastor Oswaldo, que bom receber o senhor mais uma vez aqui no Amazonas. Aqui na minha casa está tudo bem, pastor. A prosperidade de Deus está nesse lugar, não falta nada. Prosperidade é ausência de necessidade, meu irmão. Pastor, Deus tem enviado a providência na minha casa, e na minha casa não está faltando nada. Então se alegra no Senhor nesta noite, porque você é próspero na presença de Deus. E o que é ser rico? Que é o terceiro nível. Riqueza é o que o salmista disse quando falou ao Senhor: preparas uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Sabe por que o salmista disse isso? Ele não disse ele não pediu que Deus preparasse uma mesa no deserto, na presença dos inimigos, para olhar para os inimigos e dizer: está vendo? Eu cheguei, você não chegou. Está vendo? Não adiantou brigar comigo, ó. Meu Deus, olha onde que eu estou, onde que você está. Fica olhando aí. Veja, mas não vai participar. Não, isso não é riqueza. O salmista havia alcançado um nível tão alto na presença de Deus, que ele pediu: Senhor, preparas uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque os que falaram mal, os que não me ajudaram, os que não acreditaram, eu vou dividir o meu pão com eles, eles vão comer do mesmo pão que o Senhor tem me dado. Secou os glória agora, né? Porque você queria ver o inimigo humilhado, você quer ver o inimigo se prostrando, humilhado nos seus pés. Não, Deus vai trazer o irmão no meu pé. Vai ver, ele falou de mim, vai trazer no meu pé. Não vai não, meu irmão. Não, vai ter que me pedir perdão, porque... Não vai, meu irmão. Evangelho de riqueza, sabe o que é? Jesus disse assim: se alguém bater desse lado, entrega esse. Jesus disse assim: se você amar os que falam bem, não tem nenhum galardão nisso, mas você tem que amar os que falam mal. É difícil? Mas para chegar no céu você achou que era fácil? Isso é desejo do homem, humilhar as pessoas com as bênçãos materiais que ele tem, mas não é desejo de Deus. Riqueza para Deus é Deus te dar condições de honrar os seus compromissos na igreja,
honrar os seus compromissos pessoais, dar uma volta na praça, parar na sorveteria, tomar um sorvete e chegar na segunda-feira e dizer para a esposa: filha, sobrou alguma coisinha lá para o pé de meia, deposita na poupança. Isso é riqueza, isso é condições, isso é bênção de Deus em condições materiais. Tem muita gente que aparentemente tem coisas, mas não tem riqueza. E você aparentemente, que as pessoas acham que você não tem nada, mas é rico para Deus, sabe perdoar, sabe amar, sabe compartilhar aquilo que Deus tem te dado. É isso que é riqueza na Bíblia, irmão. E Zaqueu era rico. Agora, da onde veio a riqueza de Zaqueu? Vou explicar agora. O próprio texto diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: este também é filho de Abraão. Jesus estava dizendo: a bênção de Deus que foi destinada a Abraão está sobre a vida de Zaqueu. Mas para nós entendermos a grandiosidade desta bênção, vamos relembrar qual é a bênção que Deus deu para Abraão. Certo dia Abraão estava numa tenda como essa aqui, só que está tudo fechado. Aí Abraão estava triste, estava empurrado, estava no canto, murcho. Aí Deus estranhou, porque Abraão, quando estava meio fraquinho, dava uns glória e se fortificava na queda. Aquele dia lá ele estava tristinho. Aí Deus falou: Abraão, o que está acontecendo com você e meu servo? Aí ele disse: Senhor, eu estou triste. E está triste por quê? Porque o Senhor me fez uma promessa que eu ia ser pai, e eu ainda não sou pai, e eu estou triste. Porque na hora que o Senhor fez a promessa foi bom, mas o tempo de esperar a promessa se cumprir é ruim, estou triste. Aí Deus, então fala o seguinte: Abraão, sai para fora da tenda. Aí Abraão saiu para fora da tenda. Até parece que Deus falou com Abraão em Valparaíso, né? Porque o céu está estrelado aqui hoje também. Aí Deus disse assim: Abraão, olha para os céus. E ele olhou. O que você está vendo? Estrelas. Deus disse: bom, o problema não é visão, porque enxergar você está enxergando bem. O problema é perceber. Então Abraão, começa a contar as estrelas do céu. Como é que é, Senhor? Contar a estrela do céu? É, Abraão, conta. Tá bom, Senhor. Aí Abraão começou: 1, 2, 3, 4. E Senhor, aquela ali eu já contei, já contou Abraão. Ah, Senhor, perdi a conta, não dá para contar não. Aí Deus disse: Abraão, a minha bênção sobre a tua vida será em 3 fases. Irmão, se você não der um glória a Deus agora, eu vou lá para Damantina, na casa da minha sogra, e não venho mais em Valparaíso. Vai ser em 3 vezes a minha bênção, em 3 formas, 3 fases, a minha bênção para você, Abraão. É, Senhor? Então qual é a primeira? A primeira é a seguinte: assim como você não consegue contar as estrelas do céu, este será o número da bênção que eu vou entregar nas tuas mãos. Deus estava dizendo: quem quiser contar o que eu vou te dar não vai conseguir, porque o que eu tenho para você é incontável, Abraão. Perdeu a oportunidade de dar um glória, mas prepara. Aí Deus diz: tem mais bênção, Abraão. Eu estou sentindo que os irmãos daqui é mais animados do que os daqui, irmãos. Sei não, vocês estão perdendo para os irmãos daqui. Aí o que acontece? Aí Deus vai ser a segunda parte da bênção. Prepara aquele glória.